Olá, o meu nome é Nataliene e eu tenho uma empresa de produções de casamento na cidade onde eu moro. E eu sou a fundadora do blog Missão Noiva. Nesse vídeo você vai aprender os primeiros passos para começar a organizar o seu casamento. E esses são os principais passos e os mais importantes para você evitar problemas que poderão acontecer lá na frente. Então, para você que me assistiu até o final, eu tenho um presentão para você e eu tenho certeza que esse presente vai te ajudar muito na organização do seu casamento. Mas antes de eu te contar o passo a passo, quero te contar uma coisa que aconteceu comigo e pode estar acontecendo com você ou vai acontecer com você. Desde pequenininha, eu sempre pesquisei sobre casamento. Até que um dia eu comecei a namorar. Passou um tempo, o namoro foi ficando mais sério. E aí eu comecei a organizar nosso casamento sem ele saber. Comecei a solicitar alguns orçamentos. A hora que os orçamentos dos fornecedores foram chegando, eu levei aquele susto, aquele choque, porque tudo era muito caro. E sem contar também que tinha milhares de coisas que tinha para organizar. Você que está me assistindo provavelmente já deve ter se assustado com os orçamentos dos fornecedores aí da sua cidade, mas se isso não aconteceu ainda com você, pode ter certeza que vai acontecer. Muitas noivas pedem ajuda da tia, da mãe, que se casaram há 20 anos atrás, para ajudar a organizar o casamento. Mas antigamente, as festas de casamento eram muito mais simples do que as de hoje em dia. Antigamente, as festas de casamento eram feitas no fundo de casa, com aquele churrasquinho de bambu, e era em torno mais ou menos de 30 a 50 convidados. Ou seja, não tinha praticamente nada para organizar. Mas de lá para cá, tudo mudou. Hoje em dia, existem várias atividades que você precisa fazer para organizar o seu casamento, sem contar o tanto de fornecedores que trabalham no dia. E também, as festas de casamentos de hoje em dia não tem menos que 100 convidados. E isso acaba se tornando muito mais caro do que as de antigamente. Por isso que eu sempre falo para as minhas noivas, para organizar um casamento, você precisa seguir um passo a passo. É a mesma coisa, vamos supor, com engenheiro. Quando ele vai construir uma casa, ele não começa pelo telhado, não é? Porque não tem como. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai deixar o terreno mais plano, ele vai fazer uns pilares e por aí vai. Por que ele faz tudo isso? Para a casa ficar perfeita, para a casa não ficar torta. E com o casamento é a mesma coisa. Você seguindo passo a passo, você pode ter certeza que no dia vai ocorrer tudo bem. Eu sempre falo que na fase da preparação do casamento existem 3 pilares. E nesse vídeo eu vou falar do primeiro pilar e o pilar mais importante de todos, que é o pilar da preparação. Primeiramente, noiva, você e seu noivo precisam saber quanto que vocês vão poder gastar com o casamento. Vocês vão precisar sentar e definir isso. Quanto que vocês podem gastar, quanto que vocês podem pagar de parcelas por mês, quanto que vocês podem guardar até o casamento. Por que, Nath, fazer isso? Porque você fazendo essa preparação dos gastos, fica muito mais fácil de você selecionar os fornecedores melhores para você e com o orçamento que você pode pagar. E também evita de você começar a vida de casada endividada. Isso é péssimo para o relacionamento. O próximo passo é fazer a lista de convidados. Eu sei que a lista de convidados é o terror de toda noiva, nenhuma noiva gosta de fazer a lista de convidados, mas ela é super essencial. Noiva, se você tem 15 mil, 20 mil, por exemplo, para fazer uma festa de casamento,
Você não vai querer fazer uma festa para 400, 500 convidados, não é? Por quê? Porque a quantidade de convidados influencia diretamente no orçamento. Ou seja, quanto mais convidados, mais caro pode se tornar a sua festa. Como assim, Nath? Quanto mais convidados, você vai ter que pagar a mais para o buffet, mais bebidas vai ter que ser contratado, mais docinho, mais cadeira, um pouco a mais de tudo. Ou seja, por isso que influencia diretamente. Então, sente-se com o seu noivo, defina uma quantidade inicial. Vai ser de 100 a 150 convidados. Procura trabalhar em cima dessa quantidade de convidados que vocês definiram. Por quê? Porque mais próximo do casamento, a lista pode ser que tenha um pouco de aumento, em torno de 10 a 20 convidados, que isso é totalmente normal. Então, sente-se com o seu noivo e defina um número e tenta elaborar a lista em cima daquela quantidade de convidados. Para facilitar, na hora de montar a lista, separa por grupos. Grupo da família da noiva, do noivo, amigos do trabalho, amigos da faculdade, amigos de infância e por aí vai. E aí vocês vão selecionando por grau de prioridade. Prioridade 1 tem que ir. Prioridade 2 provavelmente esse vai. Prioridade 3, esse não vai de jeito nenhum. Assim se torna muito mais fácil de você selecionar as pessoas especiais que vocês querem ter no grande dia. Então, noiva, sente-se com o seu noivo, faz a preparação dos gastos e a lista de convidados inicial. O terceiro passo e o mais importante de todos, um checklist. A partir do momento que você ficou noiva, decidiu se casar, ele vai ser seu melhor amigo em toda a fase da preparação do casamento. É muito importante que você tenha um checklist em mão para saber contratar os fornecedores, os mais importantes, os mais essenciais primeiro. Por exemplo, você não vai querer contratar o convite antes de contratar o salão. Ou então, vai lá e contrata o salão antes de definir uma quantidade de convidados. Imagina só você fazer isso e você querer fazer a sua cerimônia ao ar livre no local onde será a recepção. Aí no dia vai estar chovendo, porque imprevistos acontecem e a gente não tem como saber, não é? E aí tem que montar a cerimônia lá dentro do salão. E aí você contratou um salão para 100 pessoas e sua quantidade de convidados é 150, tem que montar a cerimônia lá dentro. Olha só, você acha que vai caber tudo? Será que vai ficar apertado? Por isso é importante você ter um checklist e seguir a sequência certa. Além de se tornar tudo mais fácil com um checklist, porque você pode acompanhar o prazo certo para contratar cada fornecedor, vai se tornar muito mais fácil de você controlar as atividades e também não vai correr o risco de você esquecer algo importante e ter que contratar às pressas. Então, noiva, por favor, tenha um checklist. E uma dica também muito importante, tenha, noiva, uma pastinha. Mas por que uma pastinha, Nath? Uma pastinha para guardar contratos, recibo dos fornecedores. Isso é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, você contratou aquele pacote X com o fornecedor. Aí chegou no dia do casamento, ele fala que não vai fazer aquilo porque você não contratou. Então, você tendo o contrato em mãos, descrito, o pacote que você contratou, fica muito mais fácil de cobrar dele depois. E a mesma coisa com o recibo. O fornecedor pode virar para você e falar: não, você não pagou. Você tendo o recibo, você consegue comprovar que você fez aquele pagamento do valor X no dia X. Então, independente se for uma pastinha física ou se você prefere tirar foto e arquivar no computador,
não tenha problema, não tem problema. O importante é você ter uma pastinha para guardar tudo. E também, quando você precisar, se você chegar a precisar disso, você vai encontrar tudo em um lugar só. Então, vai se tornar muito mais fácil. Então, noiva, para você fazer um bolo, você não precisa seguir os ingredientes, um passo a passo, saber a medida certa de cada ingrediente para o bolo sair perfeito. Então, é a mesma coisa com o casamento. Você seguindo passo a passo, você pode ter certeza que vai ocorrer tudo bem no grande dia. Então, eu vou recapitular o que a gente viu nesse vídeo. Primeira coisa que você e seu noivo precisam fazer é a preparação dos gastos, o quanto é importante fazer a preparação para saber o quanto que vocês podem gastar e selecionar os fornecedores ideais para vocês, que vocês podem estar pagando também, para não começar a vida de casados endividados. Segundo passo, fazer uma lista de convidados. Lembra, a lista de convidados influencia diretamente no orçamento. Então, noiva, procure fazer a lista de convidados de acordo com o valor que vocês vão poder gastar com o casamento. Terceiro passo e o mais importante, tenha um checklist em mão para seguir a sequência exata das atividades e fazer as contratações no tempo certo para que tudo ocorra bem e você não esqueça de nada. Então, noiva, esses são os 3 passos fundamentais para você começar a organizar o seu casamento. Se você deixar de fazer algum deles, você pode ter problemas lá na frente com o seu casamento. Lembra daquele presente que eu falei que eu tinha para você? Então, para você que me assistiu até aqui, vou deixar aqui embaixo do vídeo um link de um download do checklists, onde ele vai ser o seu melhor amigo e ele vai te ajudar em toda a fase da preparação para o seu casamento. Vou deixar aqui embaixo no link também das minhas redes sociais, onde você pode me acompanhar no meu Instagram, na minha fanpage, no blog. Eu posto conteúdos incríveis todos os dias. Então, se você gostou desse vídeo e se ele te ajudou também, comente aqui embaixo o que você achou. Beijos!